André aqui. Eu quis fazer um vídeo rapidinho para falar sobre umas declarações que o Paulo Guedes deu hoje, o nosso queridíssimo ministro da Economia. Ele disse que não conseguiu fazer nem 1% do que se propôs a fazer quando do início do governo Bolsonaro. Isso é interessante, né? Porque ele não era lá o posto de Ipiranga, não era o cara que ia resolver tudo, não era o cara que ia zerar, né, a dívida do país em um ano. E não adianta pôr a culpa na pandemia agora não, porque isso é uma coisa que ele prometeu que ele iria fazer no ano passado. E claramente nesse ano, né, com o excesso de gastos que o governo teve, e que teve que ter realmente, né, para cuidar da saúde das pessoas, para dar o auxílio emergencial, para comprar mais suprimentos para os hospitais, né, para as internações que tiveram devido a essa situação que a gente está passando, né? A dívida do governo obviamente aumentou tremendamente e já está quase batendo em 100% do PIB. E no cenário ainda de uma arrecadação menor devido a uma desaceleração bastante brusca da economia, né? Aumento de desemprego, obviamente o governo iria arrecadar menos impostos, né? Mas é interessante desse governo é que ninguém assume responsabilidade para si, né? Culpam os outros, culpam situações externas. Ele chegou até a dar uma declaração lá mais ou menos em fevereiro de 2020, antes de toda essa situação que a gente está passando piorar, falando que o dólar só iria para R$5 se a gente fizesse muita besteira mesmo. E olha aí como é que a gente está, né? Isso porque o dólar deu uma bela de uma recuada nas últimas semanas, né? Tá fechando aí no patamar de 5,30 e pouco, mas ainda assim é muito alto. Até o começo do ano estava em torno de 4,60, 4,70, né? O começo de 2020. E foi assim recuando, né? A cotação do real em relação ao dólar. O dólar aumentando, e a gente sabe que com o dólar aumentando criam-se mais e mais desigualdades dentro da economia. Produtos que antes podiam encontrar como destino no mercado interno para serem comprados, como por exemplo carne, produtos agrícolas, né? Tudo isso daí acaba sendo mandado para fora, porque a cotação está bem favorável e o mercado da agricultura, os produtores, eles preferem mandar isso para fora, né? Porque é um ganha-ganha. O produtor lá fora vai precisar pagar menos dólares em reais para comprar os produtos, né? Talvez ficando mais baratos até do que comprar de outros países. E o brasileiro aqui, o produtor brasileiro, ele vai ganhar mais reais por cada dólar que for pago dos produtos que ele está vendendo lá para fora. Então, uma situação bastante benéfica do ponto de vista econômico, mas obviamente só considerando esses atores econômicos, né? O produtor e o comprador lá de fora, né? Infelizmente, a gente sabe que esse tipo de situação não se traduz numa igualdade maior econômica da população. Apenas foram mais e mais acentuados as desigualdades, mais e mais acentuadas as desigualdades econômicas. O desemprego aumentou brutalmente. A gente tem atualmente quase 14 milhões de desempregados no Brasil. Várias funções e vários desses empregos provavelmente nunca mais vão voltar, pois eram de vagas menos qualificadas, de indústrias, né, que aqui dentro já não tem mais como competir, porque mesmo com o dólar alto assim, ainda compensa o Brasil importar produtos manufaturados da China ou de outros países centrais. Então essa que é a grande armadilha do Brasil. Mesmo o dólar sendo tão alto, o custo trabalhista, o custo tarifário de se produzir no Brasil, de se contratar um empregado, de se investir,
é às vezes várias vezes mais alto do que lá fora. Então, uma situação que parece que não tem para onde correr. Porque, por exemplo, o dólar está alto. Isso é muito ruim, porque impede que a gente faça mais investimentos aqui dentro, que as indústrias brasileiras comprem equipamentos para ampliar a capacidade produtiva, porque não tem que ampliar a capacidade produtiva nenhuma. A indústria, a economia está numa ociosidade gigante. Várias indústrias estão operando com metade da capacidade ou menos até. E então o que acontece? Se o dólar cair, vai voltar novamente a ficar atrativo importar produtos, vai continuar compensando importar produtos que produzidos aqui. Pois o investimento de se fazer uma indústria nova no Brasil ou de se ampliar uma capacidade fabril é muito alto. Então os investidores externos acabam ficando desestimulados. E vamos somar também a esse fato toda a bagunça política que está vindo no Brasil, né? Negação de ciência, política sem um rumo, sem um projeto para o país, apenas projetos de tentar se perpetuar no poder a qualquer custo, perpetuar a si mesmo e a própria família no poder a qualquer custo. Então é um país que não tem projeto. Pensa bem, olhe o Brasil, a situação que ele está. Se você fosse um investidor externo com alguns milhões ou bilhões de dólares, você honestamente consideraria investir no Brasil? Eu confesso que não. Fora que aqui dentro do Brasil, muita gente que tem dinheiro tá surfando nessa recente alta que a Bolsa tá tendo também. E tá preferindo investir o dinheiro na Bolsa, né? Aproveitando essa recuperação que ela anda tendo nos últimos meses, do que investir numa empresa, numa indústria que há uma incerteza muito grande, né? Se realmente o crescimento tímido que o Brasil começou a apresentar no último trimestre vai ser sustentável agora para o final do ano, para o ano que vem. Eu acho que enquanto toda essa situação continuar, não for descoberta uma vacina, bom, estão sendo feitos muitos estudos de vacinas por aí. Só que até se chegar a um acordo para se produzir uma vacina, tem toda uma questão que cada indústria tem uma capacidade específica de produzir uma certa quantidade de doses também. Então o Brasil ele tem que entrar numa espécie de uma fila e competir com diversos outros países. E infelizmente ou felizmente o Brasil é um país muito populoso. É o quinto mais populoso do mundo. Se fosse um país pequeno com poucas pessoas como a Alemanha... Não, Alemanha não, desculpe, a Holanda, seria muito mais fácil você garantir doses para você conseguir vacinar todas as pessoas desse país. Agora o Brasil é tudo complicado, porque soma-se a tudo isso negação de ciência. Em vários locais, em várias cidades do Brasil, as pessoas estão agindo como se essa situação de contágio todo não existisse mais. Então é uma situação muito complicada, a gente está em várias sinucas de bico. Na verdade, só um milagre realmente para fazer com que todas as situações negativas que estão acontecendo no Brasil comecem a voltar a se alinhar para que talvez a gente tenha alguma esperança. Porque 2020, acho que como a gente pode notar, foi um ano praticamente perdido. É um ano que a economia começou aparentemente mais ou menos bem, sentia-se que poderia haver uma recuperação, só que aí infelizmente a gente teve toda essa situação que a gente está passando, né? De doença, contágio, isolamento social, impossibilidade de viagem, desemprego, reforma tributária que não sai, e o próprio Paulo Guedes falou que os empresários estão cobrando essa reforma tributária. Ou seja, realmente já não tem mais fé nenhuma que esse governo vai se mexer para fazer realmente alguma coisa que impulsione novamente a economia, que faça a economia voltar a andar. Talvez a reforma tributária fosse um primeiro passo, mas é aquilo, não adianta ficar apenas isentando indústrias, empresas bilionárias, milionárias de impostos, diminuição de imposto em folha de pagamento, se
esse imposto, essa redução de imposto ou uma redistribuição mais equitativa da carga tributária na população fosse possível. Porque o Brasil, na verdade, os ricos aqui pagam proporcionalmente muito menos imposto que os pobres, que a classe média. Então é uma coisa que precisa ser pensada urgente. A gente precisa pressionar como sociedade, o governo, a tomar alguma atitude. Mas como eu disse, eu infelizmente não estou esperando mais nenhuma atitude desse governo e temos que esperar realmente e ver onde que isso tudo vai dar. Então por esse vídeo é isso. Então até a próxima.